e amados de meu Pai, que Deus abençoe todos vocês. Abençoe da forma como Ele tem me abençoado. Sabe como? Ele nos inspira, nos orienta, Ele nos ensina, Ele nos guia de acordo com a sua santa vontade. Essa é a bênção das bênçãos. Porque muitas pessoas pensam que Deus é mágico, vai fazer mágica e vai fazer chover dinheiro, vai fazer ganhar na loteria, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, Deus dá a direção, Deus inspira. Uma palavra de Deus vale mais do que todos os livros, toda a literatura que existe no mundo. Uma palavra. Porque com uma palavra que Ele te dá, você sabe tudo que Ele quer de você. Tudo que Ele quer que você faça. E nós vemos isso no caso do filho pródigo. Nós temos falado sobre o filho pródigo, que resolveu deixar a casa de seu pai, pegar a sua parte da riqueza e ir para uma terra longínqua. Só que ele não esperava, mas aconteceu, depois que ele gastou tudo, está aqui escrito que, havendo ele gastado tudo, conscientemente ele gastou, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. E se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. A história todo mundo já conhece, né? Normalmente. E desejava, olha só, ele desejava, ele sentia fome, desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Absolutamente nada. Sabe, isso é costume acontecer. Quando você mais precisa, então aqueles amigos falsos desaparecem. Quando você está mais aflito, eles desaparecem. E ele ficou sozinho, o jovem filho pródigo. Ficou sozinho e com fome. A fome ardia lá no seu estômago. Então, olha só que bacana. Talvez você que está nos ouvindo nesse momento esteja na mesma situação do filho pródigo. Na mesma situação. Nós falamos durante essa semana que, com certeza, Deus sabia de tudo que ia acontecer com ele e permitiu que ele quisesse pegar a sua parte na riqueza e fosse para uma terra distante e usar e abusar da sua riqueza. Deus sabia de tudo e sabia também que ele iria voltar. Deus sabia de tudo. Ele sabia de tudo. Ele sabe de tudo. Tudo. Nada é surpresa para Deus. Então, talvez seja você, esse jovem filho pródigo, que está só. Quando a gente tem dinheiro, a gente tem amigos. Mas quando a gente não tem, os amigos desaparecem. Esse é o mundo que vivemos, um mundo cão,
um mundo cruel, mau, perverso. Então aquele filho pródigo, querendo comer alguma coisa, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Aí é que você vai entrar nessa história. Talvez você esteja exatamente nessa situação. Você está misturado com os porcos e não tem nada para comer, a não ser as bolotas dos porcos. Você talvez esteja nessa situação. Você está sozinho. Não tem ninguém com você. Ninguém para te ajudar. Ninguém para te estender a mão. Aquele jovem, então, caiu na realidade. Ele chegou no ponto que Deus queria que ele chegasse. Qual foi o ponto que Deus queria que ele chegasse? No fundo do poço. Porque quando a pessoa está no fundo do poço, não tem mais para onde descer, só tem um jeito. Ou ela olha para o alto e busca socorro do alto, ou então ela senta no poço e fica esperando morrer de fome. Talvez seja essa a situação. Você está nessa situação. Você está entre olhar para o alto, invocar a Deus e clamá-lo. Porque o pai do filho pródigo, apesar de ter lhe dado a metade dos bens, ele continuava sendo pai do filho pródigo. Ele continuava sendo pai. E você sabe que há um pai, você tem um pai. Você tem consciência de que há um pai nos céus, na terra, em todo o universo, e poderoso para mudar essa sua situação. E como que ele muda? Inspirando, orientando, ensinando uma palavra. Foi então que aquele jovem filho pródigo, tornando em si, olha só, detalhe, e tornando em si, estava com fome, desesperadamente com fome. Mas aí ele caiu na realidade, e tornando em si, disse, aí ele pensou, foi quando Deus o instruiu, o inspirou naturalmente. Puxa, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O que eu vou fazer? Eu vou levantar-me, irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus empregados, quer dizer, coloque-me junto com os teus empregados, dê um trabalho junto com os teus empregados. Eu só quero isso, eu quero um trabalho, eu quero produzir, eu quero acabar com essa desgraçada fome que tem me apertado. Quer dizer, Deus permite que nós cheguemos no fundo do poço. Isso é normal. Todo mundo é assim. Nós não somos diferentes desse rapaz, do filho pródigo. Não. Todos nós lutamos com as nossas forças até não ter mais nada para lutar. Quando a gente não tem mais nada, então a gente olha para o alto, não tem outra saída. A gente pensa, a gente raciocina, a gente fica usando o nosso intelecto, o racional, o espírito.
O espírito é o que pensa e decide. Embora que, muitas vezes, o ser humano prefere ouvir mais a voz do coração do que o do espírito, da razão. E por isso se dá mal. Então ele pensou, raciocinou. E ele disse, eu vou levantar-me, eu vou lá ter com meu pai, eu vou pedir para ele me perdoar, eu vou considerar que eu pequei, que eu errei com ele. Enfim, eu vou me consertar com o meu pai. Eu vou me consertar. Quer dizer, ele tomou a decisão. E talvez seja a sua situação, minha amiga e meu amigo. Você está aí sofrendo, seja sofrendo com fome, sofrendo com um problema de saúde, sofrendo com um problema sentimental, sofrendo com a perda do seu filho, da sua filha, do seu filho que está nas drogas. Enfim, eu não sei qual é a sua situação, mas eu sei que você está aí em meio aos porcos, em meio aos porcos, querendo comer um pouquinho das suas bolotas. Mas Deus lhe deu cabeça e nos deu cabeça. Ele não só nos deu a cabeça para pensar, mas nos deu a palavra dele, as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras dão a direção para os que têm sede e fome de justiça, para os que querem se aproximar do Pai, porque é através da palavra dele que nós sabemos como fazê-lo. E foi o que o filho pródigo fez. Eu vou ter com o meu pai. Ele decidiu, ele não sentiu, não, ele decidiu voltar à casa do pai e considerar e pedir-lhe perdão e ser humilde para dizer, olha, eu errei, a culpa foi minha. A culpa foi totalmente minha. Não, ele não foi para o seu pai buscando ou tentando atenuar o problema, colocando a culpa no destino, nas pessoas, nos falsos amigos. Não. Ele assumiu o seu erro. Ele assumiu. Isso é humildade. Quando a gente chega ao ponto que chegou o filho pródigo e fala, pai, pequei contra ti, contra o céu, já não sou digno nem de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Essa humildade é extremamente poderosa para alcançar o coração de Deus, para alcançar Deus. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados, quer dizer, felizes, os humildes em espírito. E quando a pessoa não é humilde para reconhecer os seus erros, não ficar culpando os outros, não ficar culpando fulano, beltrano, cicrano, não. Porque ninguém gosta de assumir as culpas, ninguém gosta de assumir os erros, essa é a realidade. Todo mundo procura um culpado, mas o principal culpado foi ele que fez isso. Ele que decidiu sair de casa. Então, amiga e amigo, não fique buscando um culpado. Assuma a culpa. Você tomou a decisão, você escolheu esse caminho. Mas você tem o direito, o poder de voltar atrás, de reconsiderar tudo que você fez e chegar para o pai e dizer, olha, pai, eu pequei, eu errei, eu falhei. E Deus, obviamente, quem o inspirou naquele pensamento de voltar e falar com o pai. Porque Jesus fala dessa história, ele conta essa história abrindo uma porta
eu não diria porta, mas uma porteira para a pessoa passar à vontade e voltar-se para ele. Não há pecado imperdoável, salvo aquele pecado que a pessoa blasfema contra o Espírito Santo. Então, quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, então ela está anulando, cancelando a fonte, a direção, a inspiração divina, a fé que Deus nos dá. Então é claro que não tem saída para essa pessoa. Mas não foi o caso seu, não é o seu caso. Você fez bobagens, você tomou decisões erradas, você fez escolhas erradas e colheu os frutos desses erros. Mas o pai continua sendo pai. Ele continua sendo pai. Ele não mudou a maneira de ser. Então, quem quiser se humilhar e voltar para o pai e reconhecer que o erro foi dele mesmo, então esse é bem-vindo. Porque diz o texto sagrado, muito legal, Jesus fala aqui de forma tão clara, tão pura, tão limpa. Ele diz que o pai estava em casa. Então, ele, levantando-se, olha só que bacana, levantando-se lá do chiqueiro dos porcos, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão. O seu pai o viu de longe, porque estava esperando a volta dele, e se moveu de íntima compaixão, E correndo, o pai, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quer dizer, o pai foi ao encontro do filho. O pai, quando a gente dá um passo na direção de Deus, um passo com a humildade de reconhecer as nossas fraquezas, nossos erros, e nos voltamos para Deus, um passo, ele vem correndo em nossa direção. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Movido por uma íntima compaixão. Muito bonito isso. Jesus faz questão de colocar essas palavras que dão uma visão mais abrangente de como estava o pai sofrendo pela falta do seu filho. É muito legal, né? É muito bom ter um pai. É muito bom ter um pai que está sempre pronto para ser movido por uma íntima compaixão e vir ao nosso encontro. E o pai, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho então lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa. Olha só, o pai estava esperando, aguardando. Ele disse: trazei depressa, imediatamente, a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, que é símbolo de honra, e sandálias nos pés. Ele tinha que ter, porque ele já não tinha, ele devia estar descalço, com certeza. Trazei o bezerro cevado. Bezerro cevado é um bezerro preparado para ocasiões especialíssimas. E matai-o, e comamos,
e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto. Ele estava morto, mas a sua cabeça não. A sua cabeça estava viva. Ele pensou e tomou a decisão de voltar para casa. Tome essa decisão, minha amiga, meu amigo. Não fique culpando ninguém, porque quem saiu foi você. Você saiu com as suas próprias pernas. Ninguém puxou você. É óbvio que o diabo soprou pensamentos e você deu vazão àquilo, mas você tomou a decisão. Você fez a escolha. Então não volte pensando em se, em se justificar. Não faça isso, não. Volte com humildade, com reconhecimento de que todo erro foi seu. Então o pai se alegrou porque o filho voltou, não apenas de corpo presente, mas voltou com o coração humilde, confessando a sua necessidade, reconhecendo o seu pecado. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele estava morto. Espiritualmente estava morto. Reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Isso é bacana, né? Isso é muito bacana. Agora vamos ver o outro lado, o outro irmão. Diz que o seu filho mais velho, o primogênito, estava no campo. Quando veio, chegou perto de casa, ouviu uma música e danças. E chamando um dos seus servos, perguntou: o que era aquilo? Ele disse: teu irmão voltou. E teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. O irmão, ao invés de se alegrar com o pai, o irmão tinha um coração duro. Estava numa situação pior do que o filho pródigo. Ele se indignou e não queria entrar, porque ele, como irmão, deveria ser o primeiro a querer, a se festejar a volta do seu irmão, do filho pródigo. Ele deveria ser o primeiro. E é isso que nós vamos fazer no dia 30 desse mês, no último domingo. Nós estaremos fazendo uma grande festa. Isso mesmo. Nós vamos dar uma grande festa. Uma festa que vai começar nos céus. E vai estar se estendida na terra. Porque todos nós da Igreja Universal, do Reino de Deus, em todo o mundo, estaremos celebrando a volta do filho pródigo. Então, aqueles que usarem da inteligência, da cabeça, da razão, usar do pensamento e colocar em prática essa direção, essa inspiração, porque dia 30 desse mês nós estaremos celebrando o retorno, o reencontro com Deus, com o Pai. Então, se você se enquadrar nesse quadro do filho pródigo, eu tenho certeza que você vai voltar. Não vai voltar com desculpas esfarrapadas, não. Você vai voltar para os braços do Pai. O irmão veio e não queria entrar. Ele achava um absurdo, injustiça. Ele achava injustiça. Mas quando há arrependimento, quando há
arrependimento, há perdão. E ele, o irmão mais velho, não viu isso. Ele estava arrependido, o seu irmão havia se arrependido e voltou para o pai. Então era motivo dele se alegrar, porque ele era irmão. Ainda que fosse um irmão magoado, ele continuava sendo irmão. Então você não vai olhar para os irmãos, não, que vão acusar da mesma forma como esse irmão mau acusou, ficou chateado, triste, porque o pai tratou o filho pródigo com amor, com misericórdia, com compaixão, com tolerância, com paciência, porque só quem é pai sabe como é doloroso ver um filho desviado. E assim como é doloroso ver o filho desviado, imagine a alegria que o pai teve quando abraçou de volta o seu filho. Amiga e amigo, Deus espera por você. Vamos ter um domingo do reencontro. Sem ser este domingo agora, no outro domingo, dia 30, nós teremos essa festa do reencontro. Reencontro com Deus. E para reencontrar com Ele, não traga desculpas. Não reclame com ninguém. Tome uma decisão, volte-se. Volte-se para Ele, para o Pai. Ele voltou para o Pai e o Pai o recebeu. Se você voltar para o Pai, Ele vai recebê-lo. Agora, se você voltar por uma questão apenas de querer resolver o seu problema de fome, não vai dar certo. Volte com o coração compungido, contrito, o coração humilde, para dizer: Pai, eu pequei, eu errei, fui eu que errei. Ninguém é culpado, não, sou eu o único culpado. Isso se chama arrependimento. É por isso que Jesus disse que sem arrependimento não há perdão de pecados. É por isso que ensina a palavra de Deus. Sem o arrependimento não há perdão de pecados. Mas havendo arrependimento, como o caso do filho pródigo, então há perdão. E é isso que nós vamos fazer, nós vamos nos juntar. Todos os irmãos vão se juntar com os filhos pródigos no dia 30. E estaremos, então, celebrando a volta do filho pródigo, da filha pródiga. Você será bem-vinda, amiga e amigo. Marque isso aí no seu calendário. Sem ser este domingo agora, no outro domingo, dia 30, nós vamos ter essa grande festa. Uma grande festa. Olha, com certeza nós teremos a Santa Ceia, que vai representar esse bezerro cevado que foi morto. Jesus foi morto para nos perdoar, para nos salvar. Então nós vamos dar uma grande festa e participar do pão, que representa o corpo do Cordeiro de Deus, e do suco de uva, que representa o seu sangue. Estaremos celebrando a volta do filho pródigo. Tá bom? Prepare-se, vai preparando o seu coração, vai se preparando. Não fique se remoendo com dores, com aborrecimentos, com isso, com aquilo,
que alguém lhe fez mal, nada disso. Olhe para si, cuide de si, porque a salvação da alma é individual. Cuide de si. Primeiro você seja salvo. Depois os demais. Mas primeiro você. Cuide da sua alma. E você vai ter essa chance de voltar ao primeiro amor e começar tudo do zero. Tá bom? Dia 30, então, estaremos nessa festa com a Santa Ceia do Senhor, a volta do Filho Pródigo, o reencontro com o Pai, dia 30 deste mês. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.